Oi, oi, oi para você, oi, oi, oi para você. Vamos ver se dá para eu contar aqui uma experiência para você em uma parte só. Por que que eu vou contar essa experiência? Porque eu vejo muitas mulheres dando chance, dando oportunidade em relacionamentos, às vezes, que a visão está mostrando que esse relacionamento não vai dar mais certo. E de tanto ouvir essas histórias de que eu vou dar uma chance, dá uma, dá duas, dá três chances, dá quatro, e é sempre traição, e é sempre abuso, eu gostaria de falar aqui um pouco a minha história e contar para você. Às vezes não vale a pena você dar chance. Às vezes você, em dar chance, em retornar, em voltar, você vai se machucar muito mais, porque você vai criar idealização, você vai criar expectativa na mudança daquela pessoa e às vezes a pessoa não mudou. Mas existem pessoas que voltam e o outro mudou e dá certo. Não baseie a sua vida nas exceções. Baseie a sua vida no geral. O geral não dá certo. Eu vou contar um pouco a minha história para você. Há muito tempo atrás, quando eu era solteira, eu namorei com um rapaz. Assim, nós estávamos em uma lanchonete, eu e mais 3 amigas, e de repente entra aquele rapaz fenomenal, do outro mundo, a gente chamava ele do outro mundo, feito à mão. E nós ficamos brincando ali e dizendo: "Ó, vamos ver para quem ele vai olhar, vamos ver para quem ele vai olhar". E hoje eu posso dizer, infelizmente, na época para mim era felizmente, mas hoje eu posso dizer para você que infelizmente ele olhou para mim. E aí minhas amigas disseram: "Ih, Beth, vai dar aí, ó, vai dar em alguma coisa, vai dar em namoro e tal". E realmente, né, depois dele tanto olhar e eu ficar olhando, no final ele passou e com minhas amigas já saíram, ele sentou ali do meu lado e nós passamos a conversar. E conversa vai, conversa vem, como é seu nome? Eu não vou citar o nome dele aqui, porque hoje ele é um médico renomado lá na minha cidade, e eu não quero que jamais alguém descubra quem ele é, porque é história passada. E nós, começamos a conversar, e depois de um tempo naquele tempo, há muito tempo atrás, não tinha esse negócio de ficar, né, tinha esse negócio de namorar. A gente paquerava e depois namorava. E depois de uns meses a gente conversando, nós resolvemos namorar, tudo direitinho, pedindo a minha mãe, né, para namorar, tendo dia certo, naquele tempo, né, o namorado não vivia na nossa casa, era minha mãe botava 2 vezes na semana, no máximo, com horário para chegar, com horário para ir. Nem começamos aquele namoro, a coisa mais emocionante, porque ele era um homem fenomenal. Onde eu chegava, todo mundo dizia: "Meu Deus, como é que você conseguiu? Meu Deus, esse homem é lindo". Ele realmente não era, ele é, né, porque ele não morreu. Ele tinha uns 2 metros de altura, assim, sabe, feito à mão. Ele chamava a atenção realmente. E isso eu ficava muito feliz, né. Só que com o tempo, eu fui percebendo que hoje, com a visão e a maturidade que eu tenho, eu não iria aceitar, mas na época, né, a gente muito imatura ainda, nova, cheia de expectativas e idealizações, ele começou a me afastar das pessoas. Ele começava a dizer que eu tinha amigas demais, que eu conversava demais, que não é bom ser assim, é bom ser mais reservado, é bom ser mais afastado das pessoas, não é bom conversar com todo mundo. E aí eu fui aos poucos me afastando, as pessoas me chamavam, as minhas amigas: "Vamos sair?". "Não, não vou". E quando você vê, você está sozinha no relacionamento, você e aquela pessoa. Hoje eu tenho essa visão, na época eu não tinha, achava que era natural me afastar das pessoas, me afastar dos amigos, né, para viver só no mundo entre eu e ele. Começou assim, depois foi: "Você vai muito para tal lugar, você gosta muito de sair para tal lugar, você", e ele começou a me moldar aos poucos, né, e eu comecei a deixar de sair, comecei a deixar de ter amizades, comecei e foi me cobrindo naquela forma de só
em família que ele não conseguiu muito de me afastar da minha família, mas mesmo assim, às vezes ele dizia: "Olha, não deixa se meter na tua vida", tipo, querendo que eu a minha bolha fosse só ele. Hoje a gente sabe em que é que isso vai dar, né. E eu fui me afastando das pessoas, a minha vida foi se tornando nós namoramos 1 ano e 5 meses, mas assim, foi 1 ano e 5 meses tormentosos para mim, tormentosos, sabe, assim. Os 2 primeiros meses foi maravilha, né, era só aquele love bomb, eu te amo e tal, e você é a mulher que eu sempre sonhei, que eu esperava para mim, a mulher que eu quero casar e lá-lá-lá-lá, os 2 primeiros meses, né. Depois começa esse negócio, afastar das amizades, afastar de um, afastar de outro. Você começa a não querer sair mais, a não conversar com ninguém. O seu relacionamento, você vai perdendo a sua individualidade, a sua individuação. Fica só você e aquela pessoa, você e aquela pessoa. E eu fui me tornando uma pessoa assim. Depois ele começou a dizer, eu trabalhava na época numa rádio, que eu ia, era 11h30 da noite e a gente ficava até meia-noite naquele programa de rádio, um programa evangélico, onde eu atendia o telefone e falava com as pessoas. Depois ele começou a dizer: "É muito tarde para você ir para um programa de rádio e tal, e é muito chato, você fica falando com muita gente no telefone, não seria bom você entregar isso, não é bom para você sair, voltar meia-noite". Gente, eu já estava naquela rádio há muito tempo, era maravilhoso. As pessoas terminavam, deixavam a gente em casa. Eu gostava de conversar, atendia no telefone. Você quer qual a música e tal, tal. Mas, né, no relacionamento vai te envolvendo de uma forma que você vai deixando de ser você. Você vai deixando de saber quem é você, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, você vai se envolvendo. E de repente eu não queria mais ir para a rádio, comecei a sair da rádio e não queria mais. Ah, comecei a dizer: "Ah, tá muito cansativo, é puxado para mim, não dá mais", e saí da rádio também. E aí fui me afastando um pouco mais das pessoas. Isso aí depois de um tempo começou, assim, o ciúme patológico. Hoje eu digo patológico, eu tenho idade e maturidade para entender, na época eu não entendia. Eu achava até o máximo, como muitos relacionamentos, as pessoas acham "Tá com ciúme de mim". Eu achava o máximo, como assim? Um homem tão lindo, feito à mão, que chama a atenção de todo mundo, 2 metros de altura, tem ciúme de mim? Achava assim o máximo, mas depois foi ficando doentio. Eu não podia falar com ninguém. Se um rapaz se aproximasse de mim para falar, depois era uma tortura psicológica. Você deu em cima dele, por isso que ele veio falar com você. Eu vi que você olhou diferente. Gente, eu não olhei, não falei, falei naturalmente, normalmente com essa pessoa. Não, você, olha, eu acho até que vocês marcaram para sair. Era assim algo que começou a, a me incomodar, porque eu dizia, gente, mas também esse ciúme tá demais. Esse ciúme tá uma coisa seríssima. E nos lugares que a gente ia, eu comecei a ficar com medo de olhar para os outros. Nós estávamos em um ambiente onde tinha pessoas, né, um dia um policial e ele disse que eu tinha marcado de sair com aquele policial. Gente, eu não cheguei nem perto do policial. Não, eu vi como vocês se olharam, eu vi a troca de olhares e eu falei: "Gente, como assim eu não cheguei perto desse policial?". Gente, era um terror psicológico, que eu não podia ver homem, que eu insinuava para os homens, que eu olhava diferente para os homens, que eu marcava encontro com os homens e isso foi me afetando demais. Gente, fui deixando de ser eu tinha medo de falar com os homens. Eu tinha medo porque eu achava: "Se eu for falar, vai ser uma briga". E aí a gente começa a desconfiar da gente. Eu não sei se você já passou por isso. A gente começa a duvidar da gente. "Gente, será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu olho de uma forma que eu estou chamando a atenção de um homem? Será que eu tô", e aí você começa a ficar com medo de você,
e a se moldar. Era assim que eu estava, uma pessoa com medo de mim, de olhar para os outros e dizer: "Eu estou dando em cima dos outros", sabe. E aí ele dizia: "Tá vendo aquele casal ali? A mulher já tá olhando para você com cara feia, você tá dando em cima do homem". Eu falei: "Gente, mas como assim? Eu tô aqui com você, como que eu tô dando em cima de ninguém? Que loucura é essa?". E era briga, gente, era briga, e era só palavras: "Você não presta, você é uma pessoa que eu não posso confiar, você isso". Gente, era parte 2, gente, que é longa a história. E aí, eu me lembro que eu comecei a achar que eu era uma pessoa errada. Gente, tem alguma coisa em mim que faz com que esses homens olhem diferente. Meu Deus, como é que eu faço para ser uma mulher, sabe, confiável, uma mulher direita, uma mulher que ele me elogie, que admire, e era só desconfiança, desconfiança, desconfiança o tempo todo. Eu me lembro que eu fui para minha festa de ensino médio, né, a gente quando termina o ensino médio, eu fui essa semana para o ensino médio do meu filho, a gente vê, né, todo mundo alegre, feliz, porque está terminando, foram anos de estudo, e está feliz que vem vestibular e novas expectativas, mudança de vida. E eu fui para aquela festa de ensino médio tão feliz, a gente se arrumou, minhas amigas da escola, e vamos botar tal roupa, e vai ser assim. E nós estudávamos num colégio chamado Contato, que hoje em dia eu nem sei se existe mais na cidade onde eu morava. E esse Contato, esse colégio, era colégio de curso, tinha muito professores homens. E para quê? Na festa foi uma tortura para mim. Eu não gosto de lembrar, todo mundo lembra da sua festa de ensino médio, término, com muita alegria, eu me lembro com muita tristeza. Aquela festa ele me fez chorar muito. Ele dizia que eu estava marcando encontro com os professores, ele dizia que eu não respeitava ele, que eu estava dando em cima dos professores. Ele chegou a dizer que eu dei um bilhete a um aluno lá, né, que era colega meu. Ele quase que me mata, porque um colega meu chegou, abraçou: "Terminamos, terminamos terceiro ano". E ele disse que como é que eu estava traindo ele na frente dele. Gente, foi uma tortura psicológica essa festa de ensino médio. Gente, eu saí dessa festa, eu só chorava, só chorava. E eu dizia: "Meu Deus, mas por que que você faz isso comigo? Por que que você não acredita em mim? Eu não sou essa mulher que você está dizendo. Eu nunca traí, eu nunca não fiz nada para você desconfiar de mim. Eu sou uma pessoa direita, sou uma pessoa honesta", mas a gente começa a duvidar: será que eu estou errada? Será que o erro está em mim? Sabe, a gente ouve tantas palavras, é tortura psicológica isso, né. E ele dizia que eu não era uma mulher que não prestava, que eu não podia ver homem, que eu insinuava, que eu não respeitava ele, e era aquela tortura psicológica em cima de mim e eu só fazia chorar. E eu morava perto de um quartel do exército, e todas as vezes que nós passávamos de frente a esse quartel, ele dizia para mim: "Eu vou te jogar dentro desse quartel, porque tu gosta tanto de homem, que aí só tem homem". Gente, aquilo me maltratava demais, eu chorava feito criança, e eu dizia: "Gente, eu não estou fazendo isso, eu sou uma mulher fiel, eu gosto de você, esse relacionamento vai dar certo, pare com isso". E aí um dia, quando nós estávamos indo a uma sorveteria, nós passávamos por esse quartel, e ele começou a dizer as mesmas coisas: "Eu vou te lançar aí dentro, você não pode ver homem, aí você vai ser feliz, aí ó, tem homem demais, aí você vai poder olhar para um, beijar em outro, porque é isso que você faz comigo, você me trai, você fica". E ali eu saí chorando, chorando, chorando. Quando nós chegamos na sorveteria, esse rapaz nós sentamos esse rapaz, porque faz tantos anos, era meu namorado na época, e nós sentamos, pedimos um sorvete, e quando a gente estava, né, eu enxugando lágrima de tanto chorar, tomando aquele sorvete, apareceu uma moça. E eu já namorava com ele, gente, há 1 ano e 5 meses. Eu não conhecia as amizades dele, eu não conhecia a família dele. Hoje eu me pergunto como eu me passei a namorar 1 ano e 5 meses uma pessoa, sem conhecer família, sem conhecer amigos. O máximo que eu conheci foi uma igreja que ele disse que participava e ele combinou como a gente é besta, né, combinou comigo de me levar nessa igreja, mas eu não podia dizer a ninguém que eu namorava com ele,
porque os pastores deles não iam gostar, porque tinha que namorar na mesma igreja, iam me tratar mal, e para ninguém lhe tratar mal, é melhor você não dizer que a gente namora. Depois de um tempo, eu vou dizer para eles, eu falei: "Mas já faz tanto tempo que a gente está namorando". Não, mas e eu aceitei como uma lerda, né. A gente, com a maturidade, a gente olha para trás: "Gente, como é que eu me passei para isso, né". Então eu não conhecia muitos amigos dele, eu só fui à igreja dele uma vez, eu falei com a mãe dele 2 vezes no máximo, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, era telefone, lembra? Telefone ligado? Falei 2 vezes com a mãe dele, uma quando ele passou mal e ele: "Liga aí para minha mãe e pergunta a ela qual o remédio, tal". E outra vez que ele, como eu liguei, eu guardei o número de telefone da casa dele, um dia ele não veio, eu liguei, a mãe dele atendeu e eu perguntei: "Fulano", eu quase dizia o nome dele, "Fulano tá aí?". Foram 2 vezes, mas eu não conhecia a família, não conhecia os amigos. E me relacionava com ele, né. E aí apareceu essa moça na sorveteria, e ela falou assim pra mim, pra ele, né: "E aí, como é que foi? Foi boa, hein?". Gente, vocês não vão entender esse contexto se eu não contar primeiro. Ele fazia medicina, estava em residência. E nesse final de semana que passou, era uma terça-feira, no dia que a gente estava na sorveteria. Nesse final de semana que ele passou, ele falou para mim que tinha que viajar com as pessoas que faziam residência com ele, para fazer um trabalho. Eu nem acreditei, acreditava em tudo, era besta. Acreditava. "Ah, pode viajar e mas olhe, cuidado, te amo, não vai me trair". Eu falei: "Gente, para com isso, eu não vou te trair e tal". E aí, quando ele voltou na segunda-feira, achei ele queimadinho da praia, aí ele falou: "Não, a gente estava com um grupo lá de residência, mas a gente foi, deu uma fugida lá na praia rápido e voltou para o hospital". Acreditei. Quando nós estávamos ali, eu desolada chorando, e essa moça apareceu e falou: "Oi, fulano, e aí, foi boa viagem? Nossa, né?". E aí ele tomando sorvete todo desconfiado: "Foi, foi". E, mas rapaz, foi bom demais, e começou a conversar, e eu olhando pra moça: "Quem é essa moça?". Eu não tinha muita, eu não conhecia as amizades dele, eu não conhecia as aproximações dele, né, mas percebi que ali era uma moça que conhecia ele e que estava ali falando sobre a viagem. E aí a moça: "Tá, eu já vou embora e tal, tal". Quando ela saiu, ele se levantou para ir no caixa lá pegar alguma coisa lá na sorvete e a moça voltou para mim e ela falou assim: "Ele é seu namorado?". Eu disse: "É". "É? Ele estava esse final de semana com a moça lá na praia. Engraçado, né? Cuidado, hein, fica esperta". E foi embora. Gente, ali meu mundo caiu. Meu mundo caiu em descobrir que uma pessoa que vivia dizendo que eu traía ele, uma pessoa que desconfiava até da sua sombra, uma pessoa que fazia eu jurar fidelidade a ele todos os dias, eu tenho que dizer: "Eu nunca te traí, nunca vou te trair, eu te amo, não, não, não pense isso". Essa pessoa me traía. Essa pessoa que dizia, assim, que eu era a pior das mulheres, que ficava com todos, essa pessoa era que ficava com o outro. E ali, quando ele sentou, eu falei: "É, hoje eu descobri quem verdadeiramente você é. Você não foi para a praia, você não viajou para nada de medicina, de residência, você viajou com com a moça acabou de dizer, ela é assim, assim, a moça me disse que ela era uma loira bonita, e eu disse: "Como você faz um negócio desse?". E eu estou fazendo essa live aqui, esse depoimento para você, para dizer a você: não fique dando chances a um relacionamento abusivo, não fique dando chances, você pode quebrar a cara, porque ali eu coloquei um ponto final. Por mais que eu amasse, por mais que eu idealizasse que seria um casamento maravilhoso, eu ali vi que não, eu estava com uma pessoa. Eu já estava sofrendo, né, gente, porque na realidade um relacionamento abusivo, abusos psicológicos, palavras de maltratos, faz a gente adoecer. Eu já estava. E quando a moça falou isso, eu disse: "Não, esse não é a pessoa que eu quero para minha vida". E nós terminamos, ele aí não aceitou, ainda foi muitas vezes para minha casa, eu não quis contar à minha família por que tinha terminado. Acho que ninguém sabe até hoje, né, vai saber se for um dia assistir esse vídeo, mas
não contei, ele pediu, implorou, porque ele amava a minha mãe: "Não conte, olhe, deixa que eu vou dizer a ela que a gente terminou", e aí eu disse: "Tudo bem", esperei ele ir, e ele ia, e "Vamos voltar, me perdoe, me dê uma nova chance, me dê uma nova chance", e eu ficava naquela confusão: "Não, não, será que eu estou errada? Será que ele vai mudar?". É o que todas as mulheres pensam, né. "Será que se eu não der uma chance, ele vai mudar?". Mas ao mesmo tempo eu dizia para mim: "Não vai, não aceite isso, não aceite, não dê uma nova oportunidade", porque ele desconfiava tanto de você e ele é quem estava fazendo. E ali eu segurei, eu me firmei e vamos para a parte 3. E aí, gente, para encerrar, né, ele foi pedir perdão, que nunca mais ia fazer e tal, e "Me perdoe, eu te amo", aquelas coisas, aquela conversa toda, "Não vou mais lhe trair, tal, tal, tal", e eu: "Não, não, não quero, não quero, não quero, não quero". E aí ele sempre ia lá, e eu vou "Vai falar hoje para minha mãe, se você não falar, quem vai falar sou eu". "Não, hoje eu não estou com condições, eu falo amanhã", e ainda ficou um mês nessa peleja. E eu decidi: "Não, eu não quero mesmo, não vou dar mais uma chance, eu não quero mais esse relacionamento para mim", peguei e me firmei e é aquilo mesmo. E nós terminamos, e depois que eu terminei, gente, aí, né, eu descobri várias traições, né, porque a traição é assim, a gente só sabe depois, né. A gente que tá levando não sabe na hora, a gente só descobre depois. E era uma pessoa e era outra que vinha me contar: "Ah, eu vi ele com fulano. Ah, ele estava em tal lugar com uma pessoa". Ah, e aí a gente, né, só eu chorei muito, eu sofri muito, porque eu achava que aquele relacionamento ia ser para casamento, mas graças a Deus não foi, né. E para finalizar a história, eu, depois de muito tempo, eu me afastei dele. Como eu disse para vocês, eu não tinha relacionamento com a amizades dele, então para mim foi muito mais fácil, me afastei, sabe, ele se afastou de mim. E depois de uns 3 anos, depois de um tempo, eu consegui encontrar o meu esposo, nós nos casamos e eu acho que fazia uns 3 anos que eu estava casada, eu encontrei com ele num posto de gasolina, estava abastecendo o carro e ele parou no outro lado, estava abastecendo também. E quando ele me viu, ele desceu, deixou o carro lá no local e veio até mim. E ele falou: "Oi, Elizabeth, tudo bem? Que bom a gente se ver", aquela empolgação, parecia que nós éramos melhores amigos, sabe. E eu: "Oi, tudo bem, tal". "Ah, você casou?". "Eu também casei". Eu digo: "Que bom, maravilha". "Mas eu me divorciei já". Eu falei: "Ixi, foi mesmo? Não, continuo casada, tal". Aí ele falou, chegou bem pertinho do carro e falou assim: "Já que você é casada, ninguém vai saber, vamos dar uma saidinha? Vamos dar uma saidinha? Não precisa seu esposo saber, ninguém vai saber. Deixa o carro ali, a gente sai junto, depois eu te volto aqui e você pega o carro". Gente, naquela hora, eu percebi que eu namorei 1 ano e 5 meses com um cafajeste. Naquela hora eu percebi que eu namorei com um homem mau caráter, desonesto, safado, canalha. Eu olhei para ele e eu disse: "Graças a Deus que eu não continuei o relacionamento com você. Se você hoje está divorciado, é porque você deve ter aprontado muito com essa moça. Como é que você, uma mulher casada, você vem me oferecer isso? Realmente, agora eu sei que Deus me livrou de um canalha. É por isso que você tinha tanto ciúme de mim, não é? É por isso que você dizia tanto aquelas coisas comigo". E ali eu fechei o vidro do carro e saí convicta de que eu fiz a coisa certa da minha vida. Muitas pessoas não me apoiaram, a minha família não entendeu. "Puxa, um rapaz lindo, maravilhoso, já com a profissão, vai ser um médico e tal", e eu não quis saber, eu não quis continuar. E ali, naquele momento, naquele posto, eu disse: "Graças a Deus. Deus, muito obrigado", porque eu fui sempre uma pessoa muito firme. Quando eu decido uma coisa, gente, tá decidido. Eu sempre fui uma pessoa que, quando dou uma palavra, eu cumpro. E ali, quando eu disse: "Não quero mais", por mais que tenha doído, sofri muito,
muito, chorei muito, sofri muito, mas eu peguei na palavra. E naquele momento eu agradeci a Deus. Então eu fiz aqui essas lives para dizer para você: será que vale a pena você ficar dando chance a uma pessoa que diz que vai mudar e não muda? Será que realmente vale a pena você criar expectativas em uma pessoa que não quer mudar? Porque se eu tivesse criado expectativa, ele vai mudar, como ele dizia, como ele chorou, chorou, que me perdoe, que me desculpe, eu nunca mais vou fazer isso. Será que se eu tivesse dado chance para ele, hoje não era eu que estaria divorciada e cheia de traumas, de tantos traições que eu teria levado, tantos abusos de um homem que desconfiava de mim, porque era ele quem fazia. Então, muitas vezes, você tem que parar para pensar, é melhor doer eu sempre dizia quando eu estava chorando, né, quando eu estava ali sofrendo por ele, quando minha mãe principalmente não entendia porque eu tinha terminado, eu dizia assim: "É melhor eu estar sofrendo agora, do que eu estar sofrendo depois". E realmente, hoje eu digo, hoje eu estou casada, sabe com quem? Com uma pessoa que era daquele quartel. Um marido excelente. Em dezembro nós vamos fazer 30 anos de casada. Olha só como a vida, se eu tivesse parado para dar chance a quem não presta, hoje eu estaria talvez sofrendo, talvez com um filho, largada, com um homem cheio de outras mulheres, com um homem com abuso psicológico em cima de mim. Então, pare às vezes para pensar, será que essas idas e vindas, essas idealizações de mudança, essa acreditar demais, tá valendo a pena para você? Pensa, raciocina. Para mim, não valeu. Graças a Deus, eu terminei, mesmo sendo incompreendida na época, mesmo ele tentando voltar, pedindo perdão, dizendo que não ia fazer mais isso, eu ouvi, ó, a voz de Deus e o discernimento de dizer: "Essa pessoa vai aprontar de novo comigo", e caí fora. E hoje, graças a Deus, né, estou casada com 3 filhos, vai fazer 30 anos agora e nunca mais encontrei essa peça rara. Aliás, eu encontro, né, que é um médico, né, e eu não vou nem dar muitos detalhes, mas não sei, não quero saber, e quando eu encontro ele, falo rapidamente, educadamente, sem, sabe, aumentar as conversas, entende. Minha família nunca soube disso. Se eu tivesse dado chance, hoje eu traía meu esposo com ele, né. E aí eu ia ser mesmo essa mulher que ele dizia que eu era, que não podia ver homem, misericórdia, né. Então, olha, percebe a quem você está dando tanta chance. Será que vale a pena? Será que essa pessoa vai mudar mesmo? Será? Ou você está criando expectativas para criar mais sofrimentos em você? Beijo e vamos que vamos, gente.